Este é o Gonçalo. É possível dizer qual o seu sexo devido aos caracteres sexuais primários, que no caso do sexo masculino são o pénis e os testículos. A função dos testículos é a produção de espermatozoides. Do sistema reprodutor masculino também fazem parte os epidídimos, as vesículas seminais, a próstata, as glândulas de Cowper e os canais deferentes. O nosso bebê é tão lindo. O pai de Gonçalo está muito contente com o nascimento do seu filho. Um dia o próprio Gonçalo quererá ser pai. A duração da vida dos múltiplos indivíduos que voam a Terra é muito diversa, mas é sempre limitada. Assim, os seres vivos têm necessidade de se reproduzirem para perpetuarem a espécie. Para os humanos, a reprodução é também uma forma de as suas características permanecerem nas gerações seguintes e terem sua imagem refletida noutros seres. Gonçalo, já tens barba? Pois é, prima, já sou um adolescente. Durante o crescimento do Gonçalo, ocorreram várias alterações no seu corpo. Por volta dos 14 anos, o Gonçalo entra num período designado de puberdade, no qual sofre outro tipo de alterações, pois dá-se o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e a maturação dos órgãos sexuais. Estas alterações são asseguradas por uma hormona, a testosterona. O hipotálamo produz GNRH que estimula a hipófise a libertar LH, que atua sobre as células de Leydig dos testículos, estimulando a produção de testosterona. É na puberdade que se inicia a espermatogênese, que compreende 4 fases. Na fase de multiplicação, as espermatogónias dividem-se por mitose, originando 2 células. Uma dessas células voltará a dividir-se por mitose e a outra irá sofrer um pequeno aumento de volume, passando a designar-se espermatócito 1. Este aumento de volume constitui a fase de crescimento. Após esta fase ocorre a fase de maturação, na qual os espermatócitos 1 sofrem uma divisão meiótica. Da primeira divisão meiótica resultam os espermatócitos 2 e da segunda divisão os espermatídeos. Os espermatídeos irão sofrer um processo de diferenciação, tornando-os células altamente especializadas que se passam a designar espermatozoides. Esta última fase é a fase de diferenciação. Eu e teu pai temos uma coisa para te contar. Vais ter uma irmãzinha. Boa! A Mafalda tem como caractere sexual primário a vulva. Do sistema reprodutor feminino fazem também parte o útero, a vagina, as trompas de Falópio e os ovários, órgãos que produzem os gâmetas femininos. O processo de formação de gâmetas femininos, ou oogênese, inicia-se muito antes do nascimento e compreende as fases de multiplicação, crescimento e maturação. Os oócitos 1 iniciam a fase de maturação com a primeira divisão meiótica, que fica bloqueada em prófase 1, que se irá concluir apenas na puberdade. O Gonçalo tem ajudado a sua mãe a cuidar da pequena Mafalda. Está a pensar que um dia gostaria de ser pai para partilhar grandes momentos com os seus filhos. Boa sorte, filho. Obrigado, mãe. Hoje é o primeiro dia do Gonçalo na universidade. Está no curso de Biologia. Conheceu os seus colegas e gostou muito deles. Há até uma rapariga, a Sara, que lhe chamou a atenção. Ele convida-a a sair e os dois iniciam uma relação. Durante a puberdade, a Sara também sofreu alterações. Na Sara, deu-se o início dos ciclos sexuais que se caracterizam pela ocorrência de alterações nos ovários e no útero, que se devem à variação dos níveis de estrogênio e progesterona ao longo do ciclo. O hipotálamo produz a GNRH, que estimula a hipófise a produzir FSH e ELH, que por sua vez estimula os ovários a produzir estrogênio e a progesterona. Em cada ciclo ovárico, os folículos vão evoluindo passando de primordiais a primários e depois a secundários, o que responde à fase folicular. Após a primeira divisão meiótica, o óocito 2 inicia de imediato a segunda, que fica bloqueada em metafase 2. Nesta altura, o folículo encontra-se maduro, designando-se folículo de Graaff, e rompe, libertando o óocito 2 para o oviduto, o que corresponde à ovulação. Após a ovulação, o folículo que ficou no ovário transforma-se no corpo amarelo, que depois degenera. Esta é a fase luteínica. No útero, ocorrem outras 3 fases. A menstruação, que corresponde à escamação do endométrio, parede interna do útero. A fase proliferativa, na qual se verifica o aumento da espessura do endométrio, e a fase secretora, na qual continua o aumento da espessura do endométrio e o aumento das atividades secretoras nas glândulas neles existentes. Sara, gostei muito dos momentos que passámos juntos. Quero que sejas a mãe dos meus filhos.
Casas comigo? Claro que sim! Meses após o enlace, a Sara e o Gonçalo decidem ter um filho, pois querem unir as características de ambos num único ser. No decurso de uma relação sexual, milhões de espermatozoides são depositados na vagina. Os espermatozoides, embebidos no muco cervical que lhes confere mobilidade, penetram nas trompas de falópio, dando-se o encontro entre os gâmetas. Quando os espermatozoides penetram as células foliculares, dá-se a reação acrossómica e, de seguida, a fusão entre as membranas dos dois gâmetas. Ocorre a finalização da meiose 2, com a formação do segundo globo polar e a fusão dos pronúcleos dos dois gâmetas, cariogamia, formando-se o ovo ou o zigoto. Gonçalo! Estou grávida! Estou tão feliz. Até ao nascimento do novo ser dão-se duas etapas, o desenvolvimento embrionário e o desenvolvimento fetal. Durante o desenvolvimento embrionário, o ovo inicia um processo de multiplicação celular e vai-se deslocando em direção ao útero, dando-se depois a nidação. Durante o desenvolvimento fetal, dá-se a maturação dos órgãos já formados e 40 semanas após a concepção, nasce o Rodrigo.